Salmo número 127, eu vou fazer a leitura dos Salmos, irmãos, por gentileza, acompanhem nas suas Bíblias. A palavra do Senhor nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles as forjadas, não será envergonhado quando pleitear com ele os inimigos à porta. Irmãos, amigos, eu não sei se vocês conhecem um livro chamado Paraíso Perdido. Esse livro foi escrito por um homem chamado John Milton, um inglês muito culto, por sinal, que também era político, mas que em 1667 resolveu publicar essa obra, falando de algumas questões relacionadas à Bíblia. E nesse livro eu quero destacar um ponto que é registrado por John Milton, que trata exatamente da queda e da expulsão de Satanás do céu. A gente sabe que esses pontos registrados por pessoas que não são teólogas normalmente correm o risco de ter algum acréscimo ou um decréscimo. E nesse caso de John Milton, quando vai falar da queda de Satanás, ele acrescenta alguns detalhes para tornar a narrativa um pouco mais enfeitada, requintada, com alguns aspectos que nós não vamos encontrar nas Escrituras. John Milton conta que quando Satanás foi expulso do céu e desceu à terra por ordem de Deus, o seu principal agente, conversando com ele, disse o seguinte: e agora? O que vai ser de você? O que vai ser de nós? O que vai ser do mal, se agora não existe mais o céu para nós frequentarmos? E nesse momento Satanás olha para o seu principal agente e diz o seguinte: é melhor ser rei no inferno do que ser servo no céu. Como falei, esse ponto evidentemente tem alguns acréscimos, mas ele serve para que a gente tenha como reflexão e também como ponto de partida para a nossa fala com base nesse Salmo de número 127. Esse Salmo de número 127, ele é atribuído por alguns eruditos exatamente ao rei Salomão, embora que alguns outros eruditos também prefiram colocar esse salmo a alguém que na verdade não pode ser identificado, ou atribuir a autoria desse salmo a alguém que não pode ser identificado. Mas o que é fato e o que é unânime, talvez entre quase todos os teólogos, é que esse salmo ele foi escrito numa época em que alguma coisa estava sendo reconstruída, algum recomeço estava realmente precisando acontecer. E como eu acredito que o salmo não foi escrito por Salomão, mas por outra pessoa que não pode ser identificada, eu gostaria de dizer que prefiro acreditar que esse salmo tenha sido escrito justamente naquele período em que Jerusalém estava sendo reconstruída, assim também como o templo estava sendo reconstruído naquela época. Nós estamos falando aqui nos últimos momentos, nos últimos sermões, inclusive, que o contexto específico para os salmos que nós pregamos por últimos, o contexto é exatamente aquele da reconstrução da cidade, da reconstrução do templo. É a volta do povo do cativeiro. E esse Salmo 127, na minha concepção, também não foge desse perfil, ou dessa característica. Naquele tempo, se o Salmo foi escrito realmente na reconstrução do templo, na reconstrução da cidade de Jerusalém, ou seja, no período pós-exílio, ou pós-cativeiro, naquele tempo o povo precisava reconstruir a cidade, o povo precisava reconstruir os muros dessa cidade, precisavam reconstruir suas casas, o povo precisava formar um exército seguro para
oferecer proteção àqueles que estavam naquela cidade, e além disso precisava estabelecer suas famílias, porque muitos de seus familiares talvez não tenham voltado do cativeiro. Muitas pessoas que voltaram do cativeiro também eram jovens e precisavam se casar. É nesse contexto que alguns jovens vão formar famílias exatamente tomando para si esposos e esposas da linhagem dos samaritanos. E quando isso ocorre, evidentemente que Deus se entristece com essa atitude. Mas o fato é que as famílias precisavam ser restabelecidas ou reestruturadas em todos os sentidos, em todos os aspectos. Aquele era um novo tempo, mas um tempo de recomeço duro e árduo. Porque uma cidade houvera sido destruída, os muros dela também estavam sendo reconstruídos. Esse salmo ele contempla três principais preocupações, que são preocupações universais, ou seja, são preocupações que se aplicam talvez a todos nós, principalmente a alguém que quer recomeçar ou a alguém que quer reconstruir uma nação. E a primeira preocupação que esse salmo contempla está exatamente no versículo número 1, que é exatamente o aspecto da construção ou da reconstrução, como também o aspecto da segurança. O povo precisava se preocupar com a reconstrução, mas ao mesmo tempo com segurança. Isso é unânime em quase todas as nações, ou em quase todos os corações das pessoas. A outra preocupação que esse salmo contempla está no versículo 2, que é a preocupação relacionada ao trabalho. Aquele povo precisava trabalhar, e o povo sabe disso, porque agora mais do que nunca eles precisam adquirir recursos para reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir os muros daquela cidade, como também alimentar seus familiares. Então o povo precisava trabalhar, e precisava trabalhar duro e pesado. A outra preocupação que esse salmo contempla é exatamente o aspecto da formação de um lar, da formação de uma família. Isso está registrado a partir do versículo 3 até o versículo número 5. Dito isto, eu quero convidar você a olhar para esse salmo a partir do seguinte tema: fundamentos indispensáveis para a formação de uma nação que quer ser livre, de uma nação que quer ser próspera. Que fundamentos são esses? Em primeiro lugar, com base no versículo 1, aqui nós percebemos o salmista se preocupando com o aspecto da construção, como também da segurança, conforme nós já anunciamos. Vejam o que diz o versículo número 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Perceba que o que o salmista coloca aqui é muito claro e muito óbvio. Essa verdade aqui ela é tão cristalina que, se ela não fosse repetida, talvez todo judeu soubesse. Mas como o salmista, inspirado por Deus, sabe que o povo é relapso, sabe que o povo se esquece das coisas importantes, então ele resolve repetir, ele resolve registrar essas verdades aqui nesse salmo: construção ou reconstrução e segurança. Mas o que o salmista coloca aqui é muito óbvio, conforme eu falei, e ele diz: se o Senhor não edificar a casa, aqueles que estão edificando vão trabalhar em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, ou seja, se o Senhor não proteger a cidade, em vão fazer a sentinela aqueles que fazem parte da guarda dessa cidade. Não adianta, se o Senhor não estiver à frente, não adianta, porque é o Senhor fiel guarda de Israel. É o Senhor o principal construtor de qualquer projeto, de qualquer casa, e principalmente da nação de Israel, que precisava ser reconstruída ou restabelecida depois de 70 anos de cativeiro. Wendell Barre diz o seguinte: a população que voltou do cativeiro estava cada vez mais pobre, a cidade estava devastada, o povo precisava construir suas casas, precisavam edificar também uma cidade inteira, como também os seus muros, e precisavam fazer isso agora, urgentemente. Mas o povo precisava se conscientizar que aquele projeto tão grandioso como era, não podia
ser tocado e não podia ser operacionalizado sem o Senhor estar na frente. É por isso que o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, vocês não vão reconstruir em vão. Se o Senhor não guardar a cidade que vocês certamente estão reconstruindo, todos os muros que vocês vão fazer ao redor da cidade, eles não vão servir de nada, porque o Senhor é o principal guarda de Israel. Então aqui nós temos o salmista contemplando as duas principais atividades, ou uma das duas das principais atividades da vida humana: reconstrução e segurança. São as principais preocupações, ou talvez as duas principais preocupações de uma nação que quer ser livre, de um povo que quer ser livre, um próspero. Qual é o país que vive sem construir, sem edificar? Qual é a nação que vai prosperar se ela não tiver segurança? Nós temos aí um exemplo do nosso país que há décadas e mais décadas sofre com o aspecto da segurança, e com isso aumenta a violência. Qual pessoa que, morando na Europa, estando feliz por lá e tendo do que viver por lá, quer morar no Brasil? Principalmente quando olha para os noticiários, aquilo que passa na televisão, olham para o número de pessoas que morrem durante o ano, olham para a quantidade de assaltos que acontecem durante um ano. Então, qual é a pessoa que, estando no país que oferece segurança, quer vir morar no Brasil? E qual é a pessoa que tem condições de morar fora do Brasil, não vai aproveitar essa oportunidade, a não ser que outros fatores pesem para que essa pessoa fique aqui? Mas certamente a segurança não é uma das coisas que atraem, porque nós estamos em crise nesse aspecto há muito tempo, e talvez por conta disso a nossa nação não seja tão próspera quanto tantas outras que são e que crescem, evidentemente. Talvez por conta disso, e por conta, claro, evidentemente, de outros fatores. Então, em resumo, melhor dizendo, o que o salmista coloca aqui é o seguinte: será inútil reconstruir ou querer reconstruir, será inútil formar fortes exércitos, será inútil formar um exército numeroso e forte se Deus não estiver à frente. Essa é a fala do salmista aqui no versículo número 1. É interessante que, falando de construção em todos os aspectos, principalmente no aspecto espiritual e no que diz respeito ao que é a igreja do Novo Testamento, o apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, no versículo 6, ele diz que Cristo é a principal pedra angular. E fazendo uma transferência aqui de pensamento para o Novo Testamento, não há nada do que a gente possa construir na nossa vida espiritual, na igreja, que é um projeto físico, mas também espiritual. Se Cristo não for colocado à frente, não adianta o nosso esforço, não adianta o nosso trabalho. Ele precisa estar à frente. E não é só da nossa igreja, não é só da nossa casa, mas de todos os projetos que nós tentamos ou pretendemos estabelecer ou construir, o Senhor precisa estar à frente. O Salmo número 121 também contempla esse aspecto, quando ele diz que Deus é o fiel guarda de Israel, e ele não cochila, ele não dorme. Mas se o fiel guarda de Israel não estiver do nosso lado, certamente nós estaremos em perigo, e certamente seremos atacados facilmente, seremos alvos fáceis do nosso inimigo. A outra preocupação que esse salmista contempla, o outro fundamento que ele coloca aqui no salmo, está no versículo 2, que é exatamente o aspecto do trabalho. Ele diz assim: inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Mais uma vez o salmista utiliza a expressão inútil será, ou em vão será, nesse caso aqui. Agora ele contempla o aspecto do trabalho. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: ainda que você trabalhe muito, ainda que você durma pouco, trabalhe muito, se o Senhor não estiver à frente, se o Senhor não for a razão desse trabalho, não aprovar esse trabalho, não vai adiantar.
não haverá prosperidade, não haverá crescimento, não haverá colheita. No caso aqui para Israel, que plantava e que vivia disso. É como se o salmista estivesse dizendo: não adianta nada vocês levantarem de madrugada, irem para as suas roças, plantarem, porque vocês não vão colher se o Senhor não estiver à frente. Em outras palavras, se o Senhor não enviar chuvas, vocês não vão colher, ainda que vocês trabalhem o dia inteiro e ainda uma parte da noite, tudo será inútil, tudo será em vão. Mas contemplando essa sentença, ou essa parte do versículo 2 aqui do Salmo, Calvino diz o seguinte: cercada de inimigos, Jerusalém precisava construir não só os seus muros, mas construir um povo forte, no que diz respeito à colheita, no que diz respeito ao alimento, porque esse povo mais do que nunca precisava de uma grande quantidade de alimentos ali estocado dentro da cidade, porque a qualquer momento os inimigos poderiam atacar Jerusalém novamente, e eles não podiam sair para buscar alimento fora da cidade. Mas, claro, Calvino diz o seguinte: mas se esse povo não fizesse tudo isso, ou não colocasse esse projeto em prática, colocando Deus na frente, todo o trabalho seria inútil. Agora perceba o que diz o profeta Ageu com relação a esse tempo aqui, com relação ao trabalho que o povo praticava, que o povo exercia para adquirir alimento. E claro, o principal trabalho que tinha nessa época aqui era a agricultura. Vejam o que Ageu diz. Ageu está situado justamente dentro desse período aqui de reconstrução da cidade, e especialmente de reconstrução do templo. O capítulo 1, o versículo 4 e 6, o profeta Ageu diz o seguinte: acaso é tempo de habitardes vós em casas forradas, enquanto esta minha casa permanece em ruínas? Perceba que aqui no versículo 4 do capítulo 1 de Ageu, o profeta está questionando em nome de Deus os israelitas que voltaram do cativeiro, e ele está dizendo para aquelas pessoas: vocês estão levando em consideração, em primeiro lugar, a reconstrução dos lares de vocês, não só isso, mas os enfeites da casa de vocês. Eu falei para vocês aqui que esse povo que voltou do cativeiro, eles trouxeram talvez do cativeiro a ideia de enfeitar suas casas como as pessoas faziam no cativeiro, as pessoas livres faziam, as pessoas ricas. E quando elas voltaram para Jerusalém, elas trouxeram essas ideias em seus corações, de forma que a prioridade, que era a reconstrução do templo e da cidade, isso foi colocado em segundo lugar, em terceiro lugar, em terceiro plano, porque as pessoas investiam tudo que tinham e até o que não tinham para enfeitar suas casas, a exemplo das outras pessoas que não tinham um Deus para cultuar e que não tinham um tempo para reconstruir onde Deus pudesse ser adorado. Agora veja o que Ageu continua dizendo no versículo 6: tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não são saciados, vestidos, mas ninguém se aquece, e aquele que recebe salário, recebe para pôr no saquitel furado, ou no saco furado. Vocês já ouviram essa expressão de alguém: não sei o que eu faço com o meu salário, porque quando eu recebo é como se eu estivesse colocando um saco furado, não sei para onde vai. Era exatamente essa a sensação e a realidade que o povo de Israel estava vivenciando depois do cativeiro. Mas por que tudo isso aqui estava acontecendo? Ageu disse que tudo isso aqui estava acontecendo porque o povo deixou de priorizar aquele propósito para o qual Deus trouxe esse povo de volta. O que o povo precisava fazer? Reconstruir o templo, reconstruir a cidade e até reconstruir suas casas. Mas eles não podiam investir tanto em suas casas e não investir nada na casa do Senhor. Por isso é que o profeta diz: acaso é tempo de vocês enfeitarem suas casas, enquanto a casa de Deus permanece em ruínas? Esse é o tempo. Será que vocês não podem investir um pouco mais na casa de Deus? Aí Ageu vai concluir: por isso que vocês semeiam muito, colhem pouco. É pensando nisso que o salmista diz no versículo 2: inútil será levantar de madrugada,
será repousar tarde, inútil será comer o pão que com tanto trabalho foi adquirido, porque Deus dá aos seus amados enquanto estes dormem. É claro que o salmista não está fazendo apologia aqui aquela ideia da acomodação total. Não vou trabalhar e Deus vai me abençoar. Não é isso. Mas o que o salmista está dizendo é o seguinte: aqueles que trabalham e ao mesmo tempo colocam Deus em primeiro lugar, esses vão colocar a cabeça no travesseiro e vão conseguir dormir tranquilos, porque Deus vai dar o suficiente, e até mais do que o suficiente, para eles comerem. Porque Deus está sendo colocado em primeiro lugar. E quando Deus é colocado em primeiro lugar, meus irmãos, todas as portas que outrora estiveram fechadas vão se abrir. Todos os obstáculos que foram colocados no nosso caminho, eles vão ser removidos. E se não forem, mas nós conseguiremos passar pelo caminho com aqueles obstáculos ali, pode ter certeza disso. Porque o nosso Deus está à frente. E quando Ele está à frente, as coisas acontecem, claro, do seu jeito. Não é do nosso jeito, mas do seu jeito. E o salmista está querendo aqui retransmitir ou reprojetar o que estava acontecendo na época que esse povo voltou para o cativeiro. A sensação era essa: vocês precisam trabalhar, mas não adianta vocês trabalharem, investirem, plantarem muito, porque vocês vão colher pouco se o Senhor não estiver à frente. Em nosso contexto hoje seria mais ou menos o seguinte: não adianta abrir uma empresa, ainda que seja a mais moderna da cidade, se o Senhor não estiver à frente, o negócio não vai andar. Não adianta fazer um investimento grande de dinheiro, porque se o Senhor não estiver à frente, esse dinheiro vai se acabar rapidamente, sem gerar nenhum lucro. Quantas pessoas não ficaram pobres, e pobres, arruinados, porque duvidaram disso, porque duvidaram que o salmista está dizendo a verdade. O outro aspecto, o outro fundamento, que é indispensável, que é essencial para a reconstrução de uma nação ou de qualquer outra coisa, está aí no versículo 3 ao versículo 5, que é a formação de uma família. Ninguém reconstrói um país, ninguém reconstrói uma cidade sem se preocupar com a família. E o salmista contempla esse aspecto a partir do versículo 3. Veja o que ele diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Veja que o salmista começa dizendo no versículo 3: a herança do Senhor são os filhos. Diferentemente do que o mundo diz, que os filhos são obstáculos, são intrusos e são atrapalhos, a Bíblia diz que eles são herança do Senhor. E o que é que significa essas palavras do salmista quando ele diz que os filhos são herança do Senhor? Todo israelita sabia que o casamento era um dos principais propósitos de todo jovem. Quando o jovem completava ali a idade de se casar com alguém, os pais já tinham se preocupado com isso, como também ele já tinha se preocupado com isso há muito tempo. Quando ele se casava, a primeira coisa que ele fazia era: nós vamos ter filhos, nós vamos ser fecundos. Porque foi isso que Deus ordenou a Adão e Eva, quando Ele os formou, quando Ele criou Adão e criou Eva. Ele disse o seguinte: agora sejam fecundos, enchei a terra. Então, nas páginas das Escrituras, nós vamos ver algo que o mundo tem dito exatamente o contrário. O mundo tem dito: não é bom que tenha filhos, porque filhos vão atrapalhar. Não é bom que tenha muitos filhos, porque o mundo está perdido. Ou você nunca ouviu falar isso? De que adianta ter muitos filhos para criar no mundo do jeito que ele está? Deixa eu dizer para vocês: o mundo sempre foi isso que nós estamos vendo hoje. Talvez ele esteja piorado em alguns aspectos,
Mas o fato é que ele sempre foi isso. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Em que época nasceu Moisés? Um tempo bom? Moisés nasceu no Egito, onde o faraó dizia: sejam bem-vindos as crianças, os filhos dos hebreus. Era essa a verdade? Era essa a verdade? Moisés nasceu no período em que o faraó mandava matar todos os filhos dos hebreus até 2 anos de idade. Melhor, todos os filhos dos hebreus que eram homens. E Moisés se tornou libertador dos hebreus alguns anos depois, justamente daquele cativeiro egípcio. Para escapar, a mãe de Moisés teve que colocar ele dentro de um cesto e jogar no rio, que o rio fosse levando até chegar na pessoa que ela queria que aquele cesto chegasse, como de fato ele chegou. E Moisés foi criado ali por aquela pessoa. Mas se não fosse essa estratégia, Moisés teria sido morto. O outro exemplo de alguém que nasceu em tempos difíceis é o exemplo do nosso Salvador. Jesus nasceu numa época em que Herodes mandava matar todas as crianças que tivessem até 2 anos de idade. Os pais de Jesus, inclusive, tiveram que fugir para que ele não fosse alcançado por esse projeto maligno. Então é difícil criar filhos em nossos dias? Certamente é. Mas será que os nossos dias oferecem mais dificuldade do que nessa época em que Moisés e Jesus nasceram? Será que os nossos dias não são mais confortáveis em todos os sentidos? Na época que nós nascemos, eu nasci na década de 80, ali existia muito mais dificuldade. Naquela época as famílias já tinham esse pensamento: vou ter poucos filhos, porque os tempos são difíceis. Minha mãe teve 5. E todos nós fomos criados. Ninguém morreu de fome, ninguém morreu de doença, embora as dificuldades fossem muito mais numerosas do que aqui hoje, fossem maiores do que aqui hoje. Para a gente tomar uma vacina, os nossos pais tinham que andar 18 quilômetros a pé para vacinar nós, e muitas vezes quando chegavam lá no local onde deveria ter vacina, às vezes não tinha, voltava para casa e esperava mais alguns meses. Às vezes para conseguir um litro de leite precisava trabalhar o dia inteiro. No caso do nosso pai contava isso para a gente, precisava trabalhar o dia inteiro para ganhar 1 litro de leite numa fazenda, ganhar um quilo de farinha ou 1 quilo de arroz para trazer comida para os mais velhos, e esse litro de leite para servir para alimentar aqueles que precisavam de leite ainda. Então, os nossos tempos são mais difíceis do que esses? Certamente que não. Esse foi o tempo que nós nascemos. E os mais velhos do que eu, que nasceram dos anos 80 para trás, certamente contam mais dificuldades do que essas que eu estou contando na época que eu nasci. Ninguém mais vive de agricultura hoje. Naquela época as famílias viviam de agricultura. Quase todas as famílias, né? E plantavam, se não tivesse inverno, era fome, era a dificuldade da certa. E naquela época, como hoje, também existiam anos escassos, secos, que muitas vezes não davam para gerar sequer o milho e o feijão. E aquelas famílias sobreviveram, aquelas crianças sobreviveram, aquelas épocas difíceis, aqueles tempos difíceis. O salmista continua dizendo que os filhos não só são a herança do Senhor, mas ele diz no versículo 4 que eles são como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. O que o salmista quer dizer quando ele diz isso? Como flechas na mão do guerreiro, aqui certamente o salmista está lembrando de um pai de família que tem vários filhos, mas ele está comparando esse pai de família com um guerreiro que, ao sair para a guerra, ao sair para o campo, ele precisa ter em sua aljava várias flechas, porque a grande quantidade de flechas em uma aljava de um guerreiro era garantia de segurança. Naquela época não tinha um exército específico para guardar as famílias, não tinha um sistema de segurança estabelecido como tem hoje.
a polícia militar, a polícia civil e outros órgãos de segurança. Naquela época, quem exercia a segurança de uma família era o pai de família. E quanto mais filhos ele tivesse, melhor seria. Porque qual o maluco que ia desafiar o pai de família com 12 filhos? A não ser que ele tivesse mais filhos para afrontar aquele pai de família. Então, além do fato de que todo israelita entendia que precisava ser fecunda por meio do casamento, ter muitos filhos, atendendo ao mandato cultural de Deus, desde o Éden, eles também tinham muitos filhos, porque era certeza de segurança para essa casa, para essa família. Então, quando o salmista diz que eles são flechas na mão do guerreiro, esse pensamento é completado, completo a partir do versículo 5, quando ele diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Por quê? Porque não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Naquela época, as negociações e os desafios de um inimigo aconteciam à porta da cidade ou à porta de uma casa. O cara chegava na casa e dizia o seguinte: ou vocês entregam tudo, ou nós vamos entrar e vamos destruir tudo, vamos matar todos vocês. E aí o pai de família que não tivesse muitos filhos, ele tinha que entregar tudo que ele tinha, toda a lavoura. Ou então ele estava no roçado, na época da colheita, que era muito comum nesse contexto aqui, o trigo todo amarelo, pronto para ser colhido, e de repente chegava alguém com várias pessoas, com uma turma de homens, que dizia o seguinte: ou vocês se retiram do roçado agora, ou nós vamos matar todos vocês para levarmos a colheita de vocês. Agora, qual era a pessoa que em pleno juízo poderia desafiar o pai de família que tivesse muitos filhos para lhe defender? É claro que eles iam pensar 2 vezes antes de atacar o pai de família com muitos filhos. Então, por causa disso, que o salmista diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava, fazendo assim um simbolismo com aquele instrumento que era colocado nas flechas. É como se ele estivesse dizendo: feliz o homem que tem em sua casa muitos filhos, porque ele é comparado ao guerreiro que tem em sua aljava várias flechas. Agora você imagina, o cara está aqui, de repente sendo atacado pelo inimigo, e ele procura uma aljava, procura uma flecha da sua aljava, querendo dizer, e ele não encontra. Certamente ele seria morto, porque ele não teria do que se defender ou como se defender. Assim era um casal, uma família sem filhos naquele contexto. Além de obedecer ao mandato cultural, ao mandato social, ao mandato de ser fecundo sobre a terra, todo israelita tinha muitos filhos, também por uma questão de segurança. Eu queria finalizar fazendo algumas aplicações para a nossa vida, e a primeira delas eu queria fazer uma pergunta para a nossa reflexão: quais são os seus projetos de vida? A outra pergunta que eu quero fazer é: quanto de Deus existe em seus projetos de vida? Que lugar Deus ocupa no seu trabalho? Que lugar Deus ocupa nos seus estudos? Muitos jovens aqui certamente pretendem estudar, pretendem fazer uma faculdade, pretendem passar num bom concurso. Que lugar Deus ocupa em meio a tudo isso? Quanto você pretende investir quando você se formar, quando você estiver estabelecido financeiramente, quando você estiver ganhando bem? Quanto você pretende investir no reino de Deus? Quanto? Quanto você pretende, quem sabe, enviar para uma igreja para ajudar no sustento dela, enviar para um missionário que está pregando o evangelho para alguém, comprar uma roupa para um missionário? Quanto você pretende investir? Aquilo que você está construindo precisa ter Deus no centro, porque se o Senhor não edificar ou não estiver à frente de qualquer projeto, seja ele qual for, será inútil. Será inútil trabalhar, será inútil estudar, se Deus não for o centro do seu trabalho e dos seus estudos. Qual a sua visão acerca de filhos? Essa é a outra reflexão que eu quero fazer com você.
Porque o mundo tem dito que ter filhos é uma loucura, né? Talvez por conta disso, não são poucos os casais, e a gente conhece vários casais assim. Conheci vários casais assim pelas igrejas onde eu passei, que preferem criar um animal, um cachorro, um gato, do que ter filhos, justamente porque atende a essa noção que o mundo tem projetado de que ter filhos não é um bom negócio, mas ter cachorro é um bom negócio. E eu não sou aqui aqueles que rodeiam ou matam os animais, não, eu sou defensor dos animais. Se eu ver alguém guiando com um cachorro, qualquer animal, eu vou denunciar, eu vou reclamar. Se puder colocar comida para eles, eu vou colocar, enfim. Mas eu estou dizendo que eles não são mais importantes do que os nossos filhos, e eles não substituem o lugar dos nossos filhos no casamento. E eu vou dizer algo que talvez vá afrontar alguns: eles não são os nossos filhos, eles são animais. Nós somos criados a imagem e semelhança de Deus. Então coloque isso no seu coração. Se você está deixando de ter filhos, porque filho dá muito trabalho, e aí pretende adquirir um animal para substituir o lugar dos seus filhos, isso não vai funcionar. Ainda que você trate esse cachorro ou esse gato como filho, ame o seu animal, cuide bem dele, mas ele não vai substituir o lugar dos seus filhos, ou de um filho que você poderia ter para abençoar o reino de Deus, para abençoar esse mundão. Um filho que seria criado por você, educado por você, para propagar o Evangelho. O cachorro não fará isso. E para exemplificar mais ainda essa questão de que hoje é mais preferível, é mais desejável o animal do que o filho, tem pessoas que não têm filhos porque tem um cachorro em casa e diz o seguinte: ele não se acostumaria com o filho aqui, poderia ser que ele ficasse com ciúme, por isso que a gente não tem filho. Isso é um absurdo. A gente conheceu um casal que parece mentira, parece anedota, parece coisas inventadas, mas minha esposa daqui ela testemunha disso. Que o esposo dormia num lugar e a esposa dormia em outro com o cachorro. Ele dormia na rede e ela dormia na cama com o cachorro, porque o cachorro não deixava o esposo dormir com a esposa. Esse mesmo casal, certa vez, gastou 10 mil reais. Investiu 10 mil reais no cachorro, ele teve um problema de saúde. E ela investiu 10 mil reais, mas não dizia que não tinha condições de ter um filho. E se tivesse, era muito preocupante, porque podia ser que o cachorro não se acostumasse com uma criança dentro de casa, podia ser que o cachorro atacasse essa criança. Isso é um absurdo. Filhos são mais importantes do que animais. Os animais não podem substituí-los. Então, qual é a sua visão acerca de filhos? Eles são realmente a herança do Senhor, conforme diz as Escrituras? Eles são realmente como flechas na mão do guerreiro? Você realmente consegue enxergar filhos dessa forma? Ou será que você tem essa concepção que essas pessoas têm? O que você tem feito com os seus filhos? E eu queria finalizar com essa reflexão. João levantava de madrugada e oferecia sacrifício pelos seus filhos. Estavam lá seus filhos festejando, brincando, comemorando alguma coisa, o aniversário de alguém, e de repente Jó pensava o seguinte: quem sabe os meus filhos blasfemaram o nome do Senhor. Eu vou me levantar de madrugada e eu vou oferecer um sacrifício por prevenção, para Deus perdoar os pecados dos meus filhos. Agora, diferentemente de Jó, nós encontramos outro exemplo na Bíblia de um homem muito conhecido também, que é Davi. E o que Davi fez pelos seus filhos? Davi não fez absolutamente nada pelos seus filhos. Como um pai de família, Davi foi um grande rei. Foi até um homem segundo o coração de Deus, mas como pai foi um fracasso. Porque ele não fez muita coisa pelos seus filhos. O que ele fazia era mais ou menos aquilo que ele fez com Absalão. Quando Absalão matou o seu irmão, fugiu para a casa de seu avô, e quando Absalão volta depois de 2 anos, todo mundo espera que Davi vá lá tomar satisfação com seu filho.
ou já tenha feito isso antes, né? Mas depois de 2 anos, não é possível que esse pai não vá repreender o seu filho. Sabe o que é que Davi faz? Ele passa a mão na cabeça de Absalão, dá um beijo nele e manda ele ficar tranquilo. Não vai acontecer nada de mal com ele. Ele matou um irmão. E o pai tratou ele dessa forma. Agora, você sabe por que a família de Jó foi um sucesso, mesmo depois de destruída por Satanás? Porque Jó é esse pai de família, ele se preocupava com seus filhos, com a sua família. Davi, por outro lado, a família dele foi um fracasso. Os filhos morreram se matando. Um filho foi lá e estuprou a irmã. O outro foi se vingar e matou esse irmão que tinha estuprado a irmã. Fugiu para a casa do avô, voltou e não foi corrigido pelo pai. Depois, o que ele fez? Já que meu pai não me corrigiu, então meu pai não é um bom rei para vocês. Ele conversava com o povo, com os israelitas, no meio da rua, dizendo o seguinte: veja que o meu pai é para vocês. Ele não é um bom rei. Bom rei para vocês sou eu. Ele forma um exército e expulsa Davi do trono da cidade. E depois quer matar o próprio Davi. Ele não consegue. Ele morre nessa guerra. Não existe tragédia maior para uma família do que essa da família de Davi? Não. Mas porque Davi não pensou sobre essa reflexão, o que ele deveria ter feito pelos seus filhos. E nós muitas vezes não agimos diferente de Davi. Nós enviamos nossos filhos para o mundo, meus irmãos, antes deles completarem 18 anos de idade. Nós enviamos nossos filhos para uma universidade longe de nós, onde nós não sabemos o que eles fazem, e é necessário fazer isso, porque senão eles são destruídos pelo sistema. A gente fica no beco sem saída. A gente envia eles para o mundo, para servir ao mundo, e a gente acha que eles vão voltar para servir a igreja. É como disse outro dia o Rodrigo Conselhinho: a gente envia nossos filhos para servir a Roma e esperamos que eles voltem para servir a Jerusalém. Como pode isso? É um milagre que alguém volte, e volte santo, volte crente, porque o mundão lá fora onde ele está todos os dias no ouvido dele dizendo que é e como ele deve viver como jovem. Mas como eu falei, nós não temos muita opção, porque se nós não enviarmos os nossos filhos para estudarem, eles não vão ter um bom emprego, eles não vão ter um bom salário, consequentemente podem não ter um bom casamento. Mas de que adianta os nossos filhos ganharem muito e perderem a salvação? De que adianta? De que adianta nossos filhos estarem extremamente preparados para enfrentar o mundo, mas não ter nenhum preparo para enfrentar Satanás, que é o principal inimigo deles? De que adianta? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós não tivemos filhos para povoar o inferno. Mas se nós não refletirmos sobre isso, sobre a nossa responsabilidade, os nossos filhos vão povoar o inferno. E vai ser triste para nós saber que o nosso filho vai partir e não vai para a eternidade. Se porventura eles partirem antes de nós, porque normalmente o que acontece é isso: os filhos se vão antes de nós, se eles não honrarem ao Senhor. Eles são tragados pelo tráfico, pela violência, porque eles escolheram esse caminho longe de Deus. E o caminho longe de Deus, ele tem uma grande tendência, uma grande probabilidade de levar à morte, e consequentemente depois dessa morte no inferno. Se você está preparado para enfrentar isso, ok, entregue seus filhos ao mundo, mas se prepare para enfrentar essa realidade. É muito triste nós olharmos para a igreja e não ver que não há na igreja, e não ver na igreja, melhor dizendo, alguém que diga assim: eu vou enviar meu filho para o seminário, ele vai estudar, ele vai ser pastor, ele vai ser missionário. Há muito tempo que eu não ouço isso. Há muito tempo que eu não escuto alguém dizendo: eu quero que meu filho seja pastor.
E isso não vai ser se Deus não chamá-lo, mas eu vou plantar essa ideia na cabeça deles. De repente ele escolher outra coisa, ok, mas eu quero que ele seja isso. Sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós copiamos o discurso do mundo, de que ser pastor é ser fracassado, ser missionário é ser fracassado. Afinal de contas, isso não dá dinheiro para ninguém. A gente conhece histórias e os filhos dizem assim: Deus me livre de ser pastor. Está aí o exemplo do meu pai. Não tem nada na vida, não construiu nada na vida, e na hora que a igreja quiser mandar ele embora, manda, e ele sai sem ganhar nada. Deus me livre de ser o exemplo do meu pai. Porque talvez esses pais que são pastores colocaram isso no coração dos filhos. Eu sempre digo para meus filhos, principalmente pequenos, de vez em quando ele pergunta: se o senhor não fosse pastor, o senhor seria o quê? Eu seria pastor. E Deus me chamou para isso. Então preparem seus filhos para o mundo, mas saibam que a recompensa disso é muito cara, é muito pesada. Nós não tivemos filhos para prepará-los para o mundo, tivemos filhos para educar-los para Deus, preparar eles para a eternidade, porque eles são herança do Senhor. Eles não são nossos, eles são do Senhor, que foram dados a nós, confiados a nós, para serem devolvidos ao Senhor. Que o nosso Deus nos abençoe e aplique sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, hoje nós temos um momento importante aqui.